Olá, sejam bem-vindos. Muito bom dia. Nosso encontro de hoje é um prazer estar aqui com vocês, mas nesse dia de hoje, onde teremos possibilidade de conversar com especialistas de carreira e mercado de trabalho. Meu nome é Mônica Ramos, estarei com vocês hoje promovendo um bate-papo de forma prática para quem está buscando autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional. Sou diretora de operações na LHH Brasil, com experiência há mais de 20 anos em projetos de gestão da mudança e aconselhamento de carreira, sendo responsável por toda a nossa operação de 11 escritórios no Brasil. Para quem não conhece, a LHH é uma consultoria global de RH, parte do grupo Adecco. A LHH é líder global em desenvolvimento de talentos, conduzindo programas de desenvolvimento de liderança, assessment, coaching, mentoria e transição de carreira. Já atendemos aí mais de 20 mil profissionais em processos de transição, profissionais executivos e 40 mil profissionais especialistas. Junto comigo, teria a participação de especialistas em transição de carreira que também trabalham na LHH. Patrícia Paniquar, que iniciou sua carreira em recursos humanos, atua há 15 anos na LHH e hoje está como gerente de operações, sendo responsável pela entrega de programa de outplacement, gestão da equipe de consultores e consultoria de carreira. Já assessorou mais de 700 profissionais em transição de carreira e conduziu diversos projetos de gestão da mudança que visam apoiar organizações e indivíduos em processos de encerramento de ciclos profissionais. É administradora, com especialização em gestão estratégica de recursos humanos, com capacitação em diversos instrumentos aí de desenvolvimento. Apresento também o Hugo Capobianco, formado em psicologia, com pós-graduação em administração de recursos humanos. Desenvolveu sua carreira na área de RH, assumindo posições de liderança desde 2012, o Hugo vem atuando como especialista em transição de carreira, contribuindo fortemente para a transição de executivos de diversas áreas de atuação e segmentos de mercado. O Hugo é responsável pela prática de transição de carreira, com foco em pessoa física, liderando essa unidade dentro da LHH em âmbito nacional. Nosso encontro de hoje terá a duração de 1 hora e a gente vai ter bastante possibilidade de interagir com vocês sobre temas relacionados à carreira em geral, que pode ser currículo, entrevista, LinkedIn, mercado de trabalho, remuneração, planejamento de carreira, enfim. Fiquem à vontade para enviar suas dúvidas e dilemas pelo nosso chat, que vamos estar atentos e procurar aí responder o máximo de perguntas possíveis. Para começar a aquecer nossa conversa, a gente preparou aí um chat, um pool, uma pesquisa com alguns mitos e realidades sobre o mercado de trabalho. Então, para aquecer aí as nossas conversas, eu vou soltar a pesquisa e aí vocês vão respondendo e aí eu vou convidar o Hugo e a Paty para debaterem esses temas. Então, vou soltar aqui a primeira pergunta de hoje. Estou em transição de carreira. Para que eu possa retornar ao mercado, eu precisarei reduzir a minha remuneração? Responde aí para a gente. Se você acha que essa afirmação é verdadeira, é falsa ou é questionável. A gente vai ter aí um minutinho para responder. Vamos lá, para quem só não pegou a pergunta, estou em transição de carreira. Para que eu possa retornar ao mercado, precisarei reduzir minha remuneração? Verdadeiro, falso ou questionável? Mais 15 segundinhos. Vamos lá, quem não votou ainda dá tempo de votar. Vamos lá, 5 segundos finais. 5, 4, 3, 2, 1. Fecha para mim, Rafa. Vamos compartilhar aqui os resultados? Então, vamos lá. 36% da nossa população respondeu verdadeiro, 7% falso e 57% questionável. Para começar a falar sobre isso, eu vou convidar o Hugo. Bom dia, Hugo. Oi, bom dia. Bom dia, pessoal da LHH. Bom dia a todos que estão no webinar. Essa pergunta sempre surge e é impressionante como a gente vem carregando essa pergunta e essa dúvida há muitos anos, né? Se eu preciso ou não Acho que o áudio do Hugo deu uma travada, né? reduzir a minha remuneração, voltou. Se eu tenho que baixar, eu já... Voltou? Voltou? Voltou. Então, vamos lá. Perdão aí. Então, normalmente, eu vejo que as pessoas às vezes falam, eu acho que eu tenho que reduzir 15% ou 20%, coloca um percentual, não sei de onde tira, tá? Porque, na verdade, você tem que estar disposto a negociar uma questão salarial, tá? Agora, não é porque você está no mercado que você necessariamente tem que jogar para baixo, tá? Claro, também eu acho que tem que ter uma coerência
em termos de mercado, em termos do que você estava ganhando, para que você não jogue também o valor muito lá em cima. Eu acho que tem que ter uma coerência assim, o que você estava ganhando, qual é a tua expectativa no próximo trabalho, é na mesma área de atuação que você está, e aí convém ter uma valorização apropriada para isso. É uma área que você está buscando que é nova e que talvez você tenha que dar um passinho para trás para poder depois avançar. Então, essa pergunta é questionável, acho que a maioria respondeu dessa maneira, tá? Mas cuidado, não precisa reduzir nada, avalia com muita cautela o quanto você acha que é possível, o quanto que a tua área está pagando, o quanto que o mercado, tem uma referência também de mercado para isso, tá? E você pode negociar, ou jogando para baixo, que às vezes vale a pena sim jogar para baixo um pouco, ou mantendo como você estava, ou até ganhando mais. Tá? Então, tudo tem que ser avaliado nessa questão. Legal. Paty, algo a complementar? Legal, amor. Bom dia, pessoal. Muito bom estar com vocês aqui de novo, né? Hoje aí numa dinâmica um pouco diferente, acho que vai ser bem legal. Mas vamos lá. Concordo aí com tudo que o Hugo trouxe, né? Eu acho que é isso mesmo, a gente precisa ponderar o que está vindo. Eu acho que tem duas perguntas de remuneração que são bem importantes, né? Acho que costuma aparecer na época em que a gente está falando de remuneração. Né? A primeira é qual era a sua última remuneração? E aí é o que é, não tem muito como fugir. A gente tinha lá um pacote e aí a gente apresenta aquele pacote, né? A outra resposta, outra pergunta é qual é a sua pretensão salarial, né? Nesse momento é o momento em que a gente tem um espaço ali para a gente deixar em aberto, né? E é isso, gente, assim, não necessariamente você vai ter que reduzir a sua expectativa. A gente entende que você continua, você parte da onde você estava, mas claro, vale ponderar, às vezes assim, o salário nominal muda, mas o pacote como um todo não mudou, o seu variável aumenta, você tem algum outro tipo de benefício que agrega naquela remuneração também. Então, não avaliem somente o salário nominal, mas sim o pacote como um todo. E vamos sim avaliar o momento em que a gente está vivendo, né, as circunstâncias, qual é hoje a perspectiva de crescimento que você tem naquela organização, qual é o cargo. Utilizem pesquisa de remuneração, tem uma série de pesquisas de remuneração disponíveis no mercado que pode te ajudar a balizar aí se a remuneração que você tinha está adequada a esse momento de mercado também, tá bom? Legal. Vamos para a próxima? Rafa, me ajuda com a próxima pergunta. Pergunta 2. Tenho mais de 55 anos. Minhas chances de retornar ao mercado de trabalho em uma organização são muito pequenas? Verdadeiro, falso ou questionável? Vamos lá, um minutinho para todo mundo responder também. Só repetindo, tenho mais de 55 anos, minhas chances de retornar ao mercado de trabalho em uma organização são muito pequenas. Verdadeiro, falso, questionável. Vou dar mais 15 segundos aí para todo mundo ter tempo de responder. É só colocar aí a alternativa. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Fechou, Rafa? Compartilha com a gente o resultado. Então, vamos lá. 39% deu que sim, verdadeiro. 14% falso e 47% questionável. Paty, começa comentando aí. Como foi? Eu não tô visualizando aqui o resultado. Qual foi o resultado? Repete para mim. Ah, entrou, apareceu. Tá, 39% verdadeiro, 14% falso e 47% questionável. Questionável, a gente vai parar nele um monte de momento, né? É. Mas, de fato, é questionável mesmo, né? A gente hoje, aí, com o advento da longevidade, a gente tem aí uma perspectiva muito maior de tempo de trabalho. Então, enquanto a gente, até 10 anos atrás, a gente se aposentava ali com 55 anos, hoje a gente não se aposenta mais, né? Pessoal, o que é finito é a nossa relação CLT. Essa é finita. As empresas têm ali um teto. Esse teto varia entre 60 e 65 anos. Outro dia tivemos a grata surpresa de uma empresa que nos procurou, que estava pensando num programa de pós-carreira já para pessoas com 70 anos. Então, foi ampliada essa idade dentro das organizações, né? Mas o que não é finito, gente? O que não é finito é a relação com o trabalho. Então, a gente consegue se vincular às organizações num outro formato, por projeto, como PJ, né? Como interim management. Então, a gente tem outras possibilidades aí de interação, né, com o trabalho que não só o modelo CLT. Então, é possível, sim, voltar
tem que estar muito atento ao segmento, tem segmentos que valorizam o público mais jovem, né? A gente vai para o segmento de tecnologia, um segmento que vai estar mais antenado em pessoas talvez um pouco mais jovens. No segmento de varejo, uma indústria química, talvez esse não tenha tantas questões aí com profissionais com mais experiência. Então, é importante também avaliar o segmento e ver como é que você conversa e se disponibiliza para aquele segmento também. Tá bom? Mas não está fechado o mercado, viu? Turma aí do maiores de 55 anos, fiquem tranquilos, vamos continuar olhando aí. Tem muitas possibilidades. Legal. Quer complementar? Eu gostaria de ter um pouquinho dessa visão que a Paty tem, claro, eu concordo com ela. Eu acho também que a gente vê aqui no nosso país, e não pensando nessa questão política ou questão, mas a gente vê uma questão ainda de idade muito forte, né? Você vê em outros países, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, onde que essa questão da idade não é nem discutida muito, né? Aqui, vira e mexe, a gente está discutindo essa questão de empregabilidade com relação à idade. É uma pena isso, né? Porque a gente consegue uma maturidade tão boa, como a Paty mesmo falou, a gente está vivendo mais hoje, e imagina, com 60 anos, ainda a gente pode fazer muito. É no vapor, né? E a gente pode fazer uma segunda carreira, né? Se formar, tal. Então, eu queria só fazer essa ponte no sentido de que acho um pouco triste até que se discuta isso ainda, mas é uma realidade do nosso país, é uma realidade do mundo, do momento que a gente vive, e acho, como a Paty falou, temos que pensar num plano alternativo de carreira, próximo dos 60 anos. Eu sempre oriento a pensar em que mais eu posso fazer, o que mais eu posso agregar, de que maneira que eu posso atuar, que não é mais talvez CLT, né? Então, criar essas novas frentes de carreira, eu diria que é fundamental. Quanto mais a idade vem, mais fundamental fica. E principalmente nessa questão do qual é o segmento e o tipo de organização que eu estou buscando, né, gente? Porque senão a gente fica dando murro em ponta de faca, né? Assim, tem organizações que priorizam, de fato, profissionais mais jovens. Então, quem tem mais de 55 anos, né, estamos usando isso 55 como uma régua, não vai dar murro em ponta de faca nessa organização, não é lá que você vai encontrar, né? Então, acho que esse olhar vai te ajudar muito também a entender onde é que você pode ser aceito e ter, assim, um modelo de contratação mais efetivo. E deixa eu fazer só mais uma pontinha, desculpa, é que isso também me veio agora à cabeça. Muitos profissionais que me procuram falam, eu já estou com 45 anos, eu já estou com 40, eu estou com... Escuta, vamos lá, calma também. A gente sabe que a idade é algo que está sendo, né, exigido e que pega mesmo para a gente isso, mas calma, né? A gente só tem, eu tenho 47 anos, a gente só tem isso, tá? Então, cuidado para você também não trazer essa questão do mercado antes do que você vai viver talvez um dia. A Samantha até escreveu aqui no chat, né? Patrícia, mudar de 40 para 50 faz diferença? Devo dizer que eu tenho 49, diferente de falar que tem 49 do que 50? Não faz diferença, né? Não, ó, tô nos 50, tô falando com orgulho aí, viu, Samantha? Tô aí no meu 51 já. É isso aí, vale muito a energia que a gente passa, né? Enfim. Eu acho que tem outros fatores aí, né? Passa a vitalidade além da idade, né? Exato. Vamos para o próximo. Daqui a pouco a gente volta nos comentários, nas perguntas. Tem muita pergunta sobre salário já e sobre idade. Daqui a pouco a gente passa por elas. Vamos para a nossa pergunta número 3, para o nosso mito realidade. Então, vamos lá. Quero mudar de carreira, pois não estou feliz com o que faço. Tenho interesse em outra área que não possui experiência, mas o mercado não irá me aceitar sem experiência alguma. Verdadeiro, falso ou questionável? Vamos lá. É possível mudar de carreira, né? E tá com mudar medo de aí carreira, de não ser aceita no mercado, né? Tenho uma carreira, mas não estou feliz. Tenho muito interesse em mudar, mas a área que eu tenho interesse eu não tenho nenhuma experiência. O mercado vai me aceitar sem essa experiência? Verdadeiro, falso ou questionável? Então vamos lá, dá um tempinho aí, as pessoas já estão respondendo. Tem mais uma turma ainda para responder. Respondam que vocês contribuem aí para a nossa discussão sobre o mercado. Vou dar mais 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Encerrou, Rafa. Compartilha com a gente o resultado. Então, vamos lá. 45% respondeu verdadeiro, né? Então,
o mercado não vai me aceitar sem experiência alguma, se eu quiser mudar de carreira. 15% falso e 39% questionável. Hugo, o que você tem para a gente sobre isso? Qual é Pois o teu é. ponto de vista? Você sabe que quando eu li essa pergunta, enfim, realmente eu acho que ela é uma verdade questionável, tá? Porque assim, Aí você está mudando os o parâmetros de contexto todo, resposta. né? Por que eu digo isso, gente? Vamos lá. Se eu sou uma pessoa que estou começando a minha carreira, né? Que estou trainee ou que eu estou ainda muito júnior, é muito provável que o mercado possa me aceitar sem eu ter uma outra experiência dentro de uma outra área, tá? Agora, quanto mais eu vou vivendo, quanto mais eu vou amadurecendo profissionalmente, mais vai ser exigido de nós expertise, competências profissionais, competências comportamentais, tá? Então, isso é uma natureza do mercado de trabalho, tá? Então, vão sim te pedir experiência. O que eu acho é que quem quer mudar de área, ou quem está nessa questão, não estou feliz e quero mudar, acho que a gente tem que buscar sim, sem utopia, aquilo que nos faz feliz. Tá? Eu acredito piamente nisso. E quando eu acho que a gente tem que buscar isso, a gente tem que começar a trilhar alguns caminhos para isso. Então, por exemplo, fazer algum curso que você se interaja com pessoas que estão naquele mesmo movimento, ou pessoas que têm já experiência grande naquela nova área, que possa te ajudar. Ter alguns trabalhos, eu não diria estagiário, nem não estou falando dessa questão, mas algum trabalho talvez que por enquanto não seja remunerado como você gostaria, mas para você começar a desenvolver alguma coisa nesse sentido, tá? Então, naturalmente, você vai ter que dar alguns passos para trás para poder avançar nessa nova possibilidade, tá? Agora, existe vida além daquilo que a gente faz e existe condição de ser feliz além daquilo que a gente faz? Sem dúvida, tá? E acho que a gente está aqui para experienciar isso. Então, não acho que isso é utopia. Então, a gente tem que ir atrás, mas sabendo que eu posso ter algumas portas fechadas, sim, mas eu tenho que trabalhar isso de uma melhor maneira para que eu possa começar a abrir alguns caminhos, alguns contatos, alguns cursos, alguns trabalhos pontuais, enfim, para que isso possa evidenciar numa possibilidade de mudança de área. Paty, quer dar alguma dica, alguma sugestão? Legal, quero sim. Eu acredito que é muito possível, né? Não é fácil, não é um caminho fácil, mas é possível, né? A gente tem uma série de exemplos aqui dentro da LHH, seja de candidatos ou seja de colegas nossos de trabalho aqui hoje que fizeram essa migração, né? Que atuam, inclusive, com a gente que vieram de uma outra carreira, né? E que traçaram. Eu estou com o Hugo, assim, acho que é muito importante um planejamento, né? Acho que o primeiro cheque que a gente tem que fazer é o quão próximo ou distante eu estou dessa alternativa, né? Isso. Em relação a competências, a conhecimento técnico, né? E aí montar uma estrutura de preparação para que a gente possa ir migrando. O networking vai ser fundamental para a gente fazer essa migração. Quem te conhece, já te viu atuar em outras frentes, sabe do que você é capaz e pode abrir portas para você atuar em frentes que você ainda não tem experiência. Mas é isso, tem aí sim um movimento de um passo para trás, a gente tem aqui relatos de pessoas que viveram essa mudança e que eles dizem, olha, quando eu resolvi fazer essa mudança de chave, eu fiquei ali, tem que esperar pelo menos 2, 3 anos para você de fato ir retomando aquele patamar de remuneração que você tinha. Então, por isso que é importante esse planejamento, né? Inclusive financeiro, para que você possa fazer essa transição e retomar novamente o seu patamar ali de carreira que você estava. Para quem está trabalhando, uma dica que eu dou é se envolva em projetos dentro da organização que você possa começar a adquirir alguma experiência naquela área, né, ou naquela frente de trabalho, que isso vai te ajudar lá na frente. Então, fazer o planejamento de carreira é fundamental. E participe de grupos, né? Já que tem muito grupo de discussão, trabalho, aproveita para poder aprender muito sobre aquela área ou aquele segmento com muita coisa disponível nas redes sociais, né? Então, voluntaria, né? Vai ajudar em coisas. Comunidade de prática, tem muita coisa. Tem muita coisa legal. Muito. Isso aí, vamos lá, vamos para a pergunta 4? Rafa, solta pra gente. Tive meu negócio próprio por muitos anos, mas neste meu momento de carreira desejo retomar minhas atividades no cenário corporativo e atuar em uma empresa. Porém, o mercado não vê com bons olhos essa experiência.
verdadeiro, falso ou questionável. Ou seja, fui empreendedor, já tive carreira corporativa, empreendi e agora estou querendo voltar para o mercado, né? Para a vida corporativa novamente. Como o mercado vê? Vê com bons olhos essa minha experiência ou não vê com bons olhos? Não vê com bons olhos, verdadeiro, falso ou questionável? O pessoal está respondendo. Vou dar um tempinho. Vou dar mais 5 segundos aí para todo mundo ter tempo de escolher aí a tua resposta. 5, 4, 3, 2, 1. Fechou, Rafa? Vamos compartilhar os resultados? Então, vamos lá. 18% respondeu verdadeiro, né? Que o mercado não vê com bons olhos essa volta aí para a vida corporativa. 49% falso e 33% questionável. Paty. Legal, estou com a turma também, falso, né? Eu acho que a experiência de empreender, ela traz uma série de competências fundamentais para o mundo corporativo, né? Então, competências técnicas e competências comportamentais. Tocar um negócio não é simples, você passa a ter um olhar sobre o todo do negócio, que muitas vezes dentro de uma organização você não tem. Na organização você fica dentro ali da sua área, quando você tem esse negócio você vai olhar para finanças, recursos humanos, marketing, comercial, vendas, logística, enfim, você tem um conjunto de áreas, então você amplia muito o seu conhecimento técnico e desenvolve skills, né, aí também de liderança, né, resiliência, administração de conflitos. Então, o ganho, gente, é enorme, né? E eu acho também que o ato de empreender, ele demanda muita coragem, né? Então, acho também que poder falar dessa coragem de ter ido, de ter tentado, né, e da resiliência, assim, poxa, não deu certo, agora eu vou precisar olhar aqui para outra frente. Então, acho que esse posicionamento, ele só fala bem da gente, né? Assim, das tentativas, das escolhas e como é que a gente lida com a diversidade também no momento quando o projeto não dá certo, né? Sim. Então, acho que é tranquilo voltar e contar essa história. Né? Hugo, mas não vem aquela história do tipo, na empresa dele era o dono, decidia tudo sozinho, então ele não vai se adaptar aí à nossa cultura, não vai adaptar ao nosso jeito. Como lidar com isso, né? Tem isso sim, mas a gente não pode esquecer também que a pessoa, bom, eu estou imaginando um cenário que essa pessoa provavelmente já teve no passado uma experiência corporativa também. Então a gente não pode negar essa experiência que ele teve, né? Então este momento que ele teve uma transição aí no negócio próprio, soma com aquilo também que ele já veio carregando nas costas de bagagem, né? Então juntando tudo isso, que oferta que eu posso dar para a empresa? Né? Então, a gente não pode ver também de uma forma isolada somente o meu negócio que eu empreendi, mas tem que olhar como um todo. E muitas vezes, até nos atendimentos que eu já fiz de executivos, o negócio que a pessoa fez tem muito a ver com o cenário corporativo. Né? Porque eu prestava serviço para a empresa, ou porque o meu trabalho era para... Então, muitas vezes, até mesmo como a Paty falou, montar um negócio tem algumas competências fortes que vão ajudar também para o mundo corporativo, né? Eu acho que o que é bom e o que é importante nesse aspecto é como é que eu me vendo nesse sentido, tá? Como é que eu tiro proveito de tudo aquilo que eu vivi no meu negócio próprio para eu estar numa entrevista preparado para adequar essa minha experiência nesse novo cenário, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Construir esse speech. Legal. Tem toda a razão, né? Assim, acho que o posicionamento não é um posicionamento de derrota, né? É um posicionamento de quem foi lá, fez, construiu algo, né? Que por circunstâncias acabou não evoluindo, né? Então acho que sim. E acho que outra coisa. E o quanto que ele está decidido sobre isso, né? Porque pois tem empreendedores que não estão 100% dessa decisão de voltar para o ativo e aí deixa transparecer isso, né? Então aí quem está Perfeito, não sei se ele fica com a sensação de fracasso, né? Que acaba dificultando o posicionamento dele, né? E acho que é legal também, assim, aqueles que estão vivendo a sua situação e querem voltar, investigue o mercado que você vai voltar, né? Assim, olhar para startups pode ser legal, são pessoas que estão implementando o projeto, ele já viveu isso, ele já tem aí, né, nas costas dele uma série de repertórios sobre acertos e erros que ele pode contribuir, né? Pode entrar em empresas que estão com projetos também de implementação, enfim, acho que tem muita contribuição. E, Patrícia, pegando o gancho que a Mônica falou agora, a questão da contribuição, eu acho que tem que ver fortemente assim, como é que eu contribuo para esse novo cenário, né? E também como é que o mercado vê isso, né? Porque ele pode ver de uma forma positiva ou não, então precisa tomar cuidado um pouco dessa questão de que
não é porque eu empreendi que eu não tenho chance no mundo corporativo mais, né? Então tem que tomar um pouco cuidado com isso. E outra coisa, não é porque o mercado está ruim, ou porque está tendo crise, ou porque o meu mercado não está legal, que eu vou me arriscar no negócio, né? Você tem que pensar muito como eu vou fazer esse trabalho, porque de repente o mercado dá uma aquecida na tua área, aí você perdeu dinheiro, perdeu investimento, perdeu tempo. Então também tomar cuidado que eu quero empreender, mas eu quero empreender porque de fato eu quero, e não devido a outras situações, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão perde dinheiro, perde tempo e não é legal. Legal. Temos mais, acho que 2 perguntas aí para a gente debater, depois a gente vai discutir as perguntas e os comentários aqui da turma. Vamos lá, vamos para a próxima, Rafa. É necessário ter várias versões do currículo para que possa atender às demandas e diferentes posições existentes no mercado? Verdadeira, falsa ou questionável? Então, pergunta agora sobre currículo, né? Preciso ter diferentes versões aí do meu currículo para poder atender aí as diferentes posições que tem no mercado, com as diferentes nomenclaturas, diferentes formas das empresas publicarem aí suas vagas e colocarem as posições aí visíveis na rede. Vamos lá, estamos com a participação de todos, bastante gente já respondeu. Essa tá fácil, né? A gente fez uma live sobre currículo. Quem assistiu a nossa live sobre currículo, sabe? Teve uma pessoa aqui que mandou um comentário se ela estava errando muito, estava votando no que estava sempre a minoria, se tinha algo errado. Não tem nada errado. Aqui é um... Não tem nada certo ou errado no nosso quiz, né? Muito mais para a gente debater e ver diferentes pontos de vista e cada caso é um caso. Vamos lá, mais 5 segundos para a gente fechar. 5, 4, 3, 2, 1. Fechou, Rafa? Então vamos lá. Pergunta sobre currículo. Preciso ter diferentes versões? 48% respondeu que verdadeiro, 29% e 23% questionável. Ih, vamos ter que discordar, meu Deus do céu. E aí, Tati? Vamos ter que... Bom, pessoal, o que a gente acredita aqui, né, na LHH? A gente sabe que o currículo ele é um documento vivo, né, e assim como o LinkedIn, ele precisa de atualizações o tempo inteiro. Mas o que a gente sugere? Que você tenha uma versão do seu currículo, que você vai atualizando ela, porque ali está registrada a sua trajetória de carreira, isso não muda, né? Então, assim, quais são as suas principais competências, né, por onde você passou, a sua vivência se pauta em quê? Então, tem um documento que conta essa sua história, como se fosse a nossa carteira de identidade, né, profissional, né? Então, esse documento ele registra isso. O que a gente sugere aqui na LHH é que você vá sempre produzindo textos personalizados, que é a tal da carta de apresentação que se falava antigamente, né? E onde você manda ali colado no corpo do e-mail, fazendo um link com a oportunidade que você tem, fazendo um link com a empresa que você está pleiteando, ou com aquele headhunter, tá? Mas o que pode acontecer, gente, quando a gente acaba mudando muitas versões, o nosso currículo, a gente já falou isso aqui em outros momentos, ele cria asas, né? E aí acaba que a mesma organização, o mesmo headhunter recebe 2, 3 versões diferentes. Então, isso pode causar uma confusão em quem está recebendo, né? Em relação ao seu objetivo, aquilo que de fato você quer fazer, você sabe fazer melhor, tá? Então, acho que é importante a gente ter uma única versão, claro, sempre atualizando ela daquilo que tem acontecido, e usar um texto personalizado para fazer esse link mais direto com a posição, com a empresa que a gente está conversando. Legal, até o Severino pediu aqui que ele queria acessar a nossa live de currículo. O Rafa já colocou no chat o endereço que está lá no YouTube, para quem não assistiu e quer assistir. Pode falar, Hugo, dá seu ponto de vista aí. Então, eu ia falar o seguinte, que eu concordo plenamente, assim, não é legal ter várias versões, gente. É uma confusão, vocês depois não sabem para onde está mandando, e como a Paty falou, o mercado, embora grande, mas ainda é pequeno nessa questão toda que a gente fala. Então, cuidado para não fazer, você se confunde muito. Então, o legal é fazer um currículo muito bem estruturado, que compile toda a tua experiência. E, claro, não é simples fazer isso, então, se você puder contar com o apoio de um profissional, melhor para isso, tá? De um profissional especializado, mas tenha um currículo só. Vai adaptando ele com palavras-chave, faça um resumo de qualificações bem bonito, com palavras-chave ali que pode chamar atenção em quem faz uma busca.
Enfim, você tem coisas tão boas para fazer um currículo tão ótimo, então não precisa de várias versões, tá? Não precisa. Legal, legal. Vamos para a nossa última pergunta aí, de nosso último mito e realidade do mercado? Rafa, solta para a gente. Não ter inglês fluente diminuirá minhas chances de retornar ao mercado? Verdadeiro, falso ou questionável? E aí, o inglês, hein? Atrapalha para a gente poder ter uma retomada? O que vocês acham? O pessoal já está respondendo, bastante gente já respondeu. 70% já respondeu, tão rápido. Nossa, que rapidinho. Esse tá. Vamos lá, dar mais uns segundinhos aí. Ter inglês fluente diminuirá minhas chances de retornar ao mercado? Verdadeiro, falso ou questionável? Vamos lá, vou dar mais 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Rafa, solta pra gente. 80% votou aí no nosso... Então, 69% verdadeiro, 4% falso, 27% questionável. O que você fala pra gente sobre isso, Hugo? Ai, poxa vida, o inglês é muito importante, gente. Não dá pra gente... Eu queria dizer o contrário, viu? Porque é tão... A gente que chega numa idade, se a gente não tem inglês, depois aprender fica um pouco mais difícil, tá? Mas eu diria para vocês que, assim, é muito importante, tá? E eu não estou dizendo só por uma questão profissional, né? É claro, culturalmente tudo, mas hoje nós vivemos num mundo altamente globalizado, né? Tudo é em inglês, né? Certo ou errado, querendo ou não, este é o mundo que a gente vive, né? Então, as empresas vão pedir sim. Gente, até casos de as empresas pedirem inglês que não vai usar muito, né? A gente vê muito isso. Ah, estão pedindo inglês, mas eu não uso no dia a dia, ou uso muito pouco e tal. Então, ou é uma empresa nacional que não vai precisar, né? Exatamente. Aí tem esse ponto que a Mônica falou. Você pode encontrar, sim, alguma empresa que não vai pedir o idioma, né? Uma empresa nacional, uma empresa talvez que o idioma não vai ser requerido mesmo porque não vai usar, tá? Mas, independente disso, o que eu recomendo? Goste ou não, tá? É importante fazer um curso. É importante parar, é importante viver um pouco desse contexto, né? Muitos anos que a gente vem falando do inglês, hoje mesmo quem tem filhos pequenos já estão ali falando inglês ou já estão estudando inglês, então é muito importante, tá? Então não fiquem presos com uma questão, se estão pedindo ou não, né? Se você tem um pouquinho ali de vontade, nem que seja um pouquinho, se lança nisso, que eu acho que essa vontade pode abrir um caminho legal para você. É sempre um diferencial, né, Paty? Quer complementar? Acho que é sempre um diferencial, né? Eu acho que, de fato, a gente diminui as oportunidades, porque a gente acaba não podendo olhar para todas as posições quando isso passa a ser um pré-requisito, né? Acho que para aquelas pessoas que não têm o inglês fluente, acho que merece, sim, esse investimento, mas talvez não dê tempo de você abordar o mercado ainda com esse inglês. Então, busque mercados em que isso não vai ser uma demanda, uma exigência para esse momento. Foque mais em empresas nacionais, né? Empresas menores, ainda nacionais também, onde o inglês não vai ser um pré-requisito necessário ali, tá? Então, você não vai deixar de se reposicionar por causa disso, tem posições em que não vai ser um pré-requisito, né? Mas eu acho que estou com o Hugo também, acho que vale aí um olhar o investimento, né, para uma outra língua estrangeira, né? Legal, muito bom. Bom, vamos lá, a gente passou pelo nosso quiz, e aí eu vou, agora tem algumas perguntas que vieram já, alguns comentários sobre salário que eu vou trazer, e aí vou incluindo as outras, tá? Então, sobre salário, o Francisco colocou um comentário aqui pra gente. Já ouvi que ninguém discute quando você fala que você vale, mas na transição você está em promoção, preço de oferta. Quão difícil vai ser recuperar esse gap? E o Roger fala também, alguns sites de headhunters colocam que é obrigatório colocar o salário. Qual que é a melhor estratégia nesse caso? Legal, Roger. Olha, o que a gente sugere? O que acontece muitas vezes é que, seja lá no site do headhunter, site de vagas ou site de empresas, se você não coloca ali nenhum valor, né, ele não salva, você não consegue disponibilizar ali o seu. Não consegue caminhar. Então, passa a ser um campo obrigatório, né? Você tem que registrar alguma coisa. A nossa sugestão é que você coloque sempre em faixa, de tanto a tanto, né? Então, pega a sua remuneração atual, baixa um pouquinho, sobe um pouquinho, faz ali um percentualzinho e coloca em faixa. Toda vez que você tiver a oportunidade ali de ter um espaço onde você possa escrever,
relata. O que acontece às vezes, gente? Você está ali 20 anos numa organização, você tem uma remuneração que foi sendo composta por uma série de benefícios, premiações, etc., e ela não está mais compatível com o mercado hoje. Então, é importante nesse campo ali de observação você contar um pouco disso. Olha, eu precisei mencionar ali, mas eu queria que soubesse que essa remuneração foi composta durante X anos, que eu estou aí aberto para que a gente possa conversar, etc. Então, sempre dá esse alerta ali, né, dizendo que você hoje tem essa abertura aí, né, e essa flexibilidade em relação à remuneração. Legal. O Marcelo até pergunta para a gente, né? Vocês indicam uma boa fonte de pesquisa salarial? Ele tem olhado do Glassdoor, mas ele queria ter outras fontes de referência. Quem que a gente podia indicar aí? Tem uma série de consultorias que ofertam, né? A Michaelpage acabou de liberar uma bem recente, semana passada, já de 2020. Está lá, é gratuita, todo mundo pode acessar. O Glassdoor tem também, né? Robert Half também tem, tá? Todos eles têm pesquisas gratuitas ali. Esses são os três locais, eu acho que vale a pena conferir. São empresas sérias e que a gente recomenda que vocês acessem um conteúdo gratuito, né? Então, Michaelpage, Robert Half e própria Glassdoor. E essa questão de salário, Mônica, só uma observação, Paty, às vezes a pessoa fala, mas Hugo, eu não preciso ganhar o que eu ganho, eu estou mais olhando o desafio. Ok, gente, mas assim, você não vai chegar na frente do Headhunter ou do quem está selecionando e falar isso, né? Então, isso que a Patrícia falou, de ter um valor, é muito importante, tá? Eu posso reduzir pela metade. Provavelmente ninguém vai te contratar para reduzir um salário pela metade, porque sabe que você vai pular depois. Você vai ficar só um período e depois você já vai... Exato. Né? Então a gente não pode subestimar a capacidade de quem está nos entrevistando, tá? Então tenha que ter um valor, sim, ou se você não falar o valor, tenha em mente qual é o valor mínimo para poder negociar e chegar numa posição boa para você. Legal. Sobre idade, a gente teve comentários aí, a própria Ana colocou que já foi recusada por ser considerada velha para um processo e ela não tem nem 50 anos. O Ronaldo traz que a questão da idade do Brasil é uma realidade aí cultural. Como se comportar diante dessa situação? Tem alguma dica? Da idade? Da idade, Ronaldo, né? Ele traz, a questão da idade é uma questão cultural, ele colocou. Como se comportar diante dessa situação, né? Como quebrar essa barreira? Ronaldo, a minha situação assim, é uma questão tão cultural que a gente não vai conseguir quebrar essa barreira, né? Então eu estou sendo muito realista. Eu acho que é uma questão assim, ok, ela existe. Então como é que eu tenho, que é um pouquinho do que a gente falou lá um pouquinho atrás aí do webinar. Ela existe, como é que então eu tenho que me adequar a essa realidade? Tá? Porque isso é cultural, tá? Então é aquilo que a gente comentou. O que eu posso fazer de transição de carreira? O que eu posso fazer com a minha carreira? Quais são as possibilidades? Como é que eu posso inovar para tentar fazer outra coisa? Porque a idade, ele é um ponto que vai pegar assim. Mas eu acho que tem essa coisa, né, em relação à idade. Assim, hoje quando a gente fisicamente, inclusive, a gente olha para pessoas aí, não, viu, gente? Mas quando a gente olha aí para as pessoas com mais de 55 anos, as pessoas não têm, né? Assim, acho que não refletem alguma coisa que remetem ao cansaço, a uma falta de energia. Muito pelo contrário, né? Assim, eu acho que esse posicionamento de demonstrar energia, vontade de agregar, né? Acho de estar atualizado com o mercado, isso quebra qualquer barreira em relação à idade. As pessoas não vão estar preocupadas ali se você demonstrar que você é um cara que você está acompanhando o que está acontecendo, que você está super conectado. Atualizado. Né? Então, acho que essa é uma postura que é super importante a gente ter, que você tem vitalidade, que você tem energia, né? E aquilo que eu falei, né, Paty? Às vezes a pessoa está com 40 anos, parece mais velho do que tá velho. Então, mas cuidado é o que a gente demonstra. Exatamente. É a energia que a gente fala, né? Isso. Também disse o quanto você deixa isso te abater ou não, né? E hoje, assim, né, moça, desculpa, a gente, quando olha para os nossos candidatos que estão em processo, a idade média hoje é de 45 anos, mas a gente tem aí, pelo menos mais de 30% aí de 55 anos, e essas pessoas voltam ao mercado, né, em uma relação CLT mesmo. Depois dos 60, que a gente começa a ter mais dificuldade, diminui.
E essa questão, Paty, às vezes você não precisa colocar no currículo. Não deve, não precisa mais colocar a idade. Né? Não tem Não há necessidade. Não Tá? há necessidade, gente. O próprio Marcelo, que está com o processo aqui com a gente, ele fala, na LHH ele colocou, né? A própria LHH recomendou que eu retirasse quantos anos de experiência eu tenho na área, né? Aquela história de tenho mais de 35 anos de experiência. Isso. E pediu para substituir por consolidada experiência. Isso, perfeito. Ótimo. Porque aí não Marcelo. assusta, né? Então, se tem uma pessoa muito jovem que está fazendo o currículo, ela não se sente ali ou ameaçada ou incomodada com aquilo, né? Exatamente. Dessa Boa, fase Marcelo. consolidada, né? Isso aí. Vamos lá, tem comentário sobre networking que a gente falou. A Mariana Rangel falou assim: sobre o networking, tenho mais de 1000 contatos e gostaria de saber como priorizar os contatos. Priorizo primeiro os headhunters, os mais influentes ou os que eu tenho mais proximidade? Por onde Legal. Eu acho que a gente também falou, quem não assistiu pode depois assistir o nosso web de networking também, né? A gente sugere, primeiro, né? A Mariana, né? Isso. Mariana, assim, acho que é super legal você pedir para o LinkedIn a sua listagem de contatos. Você consegue fazer isso lá no LinkedIn, né? No item configurações, privacidade, lá você pode pedir. Quando o LinkedIn te encaminhar essa relação, vale super a pena você colocar eles na planilha e classifica. Usa 2 parâmetros, o parâmetro da influência e o parâmetro da proximidade, tá? Faz lá 1, 2, 3. 1 para quem é muito próximo, 2 para quem é médio próximo, 3 para quem é pouco próximo. Mesma coisa do influente. E aí a gente sugere depois que você filtre esses seus contatos pelo 1-1. Quem é mais influente, quem é mais próximo. Comece com esta turma. São pessoas que você tem uma aproximação, você tem liberdade para falar e possivelmente estão em posições estratégicas. Se ele é um ali na influência, ele está numa posição estratégica que pode te abrir portas, tá? Então isso vai ajudar bastante você aí a ter um primeiro passo em relação ao seu networking. Legal. E aí a Maria Alice pergunta assim: como começar o networking após estar 1 ano parada? Ela não deixou claro se ela fez networking nesse período ou não. Tá bom. Ou se ela fez, mas está 1 ano no mercado. Acho que vale a pena a gente pensar pelas duas. Na verdade, assim, Maria Ângela, né? Maria Alice. Maria Alice. Então, na verdade, Maria Alice, se você está 1 ano sem fazer contato algum, está totalmente fora do mercado, você vai pagar um preço por isso, né? Natural, tá? Então, às vezes você pode sim dar um tempo, fazer um sabático, algumas coisas, enfim, coisas todas que a gente vê por aí, mas não deixe de fazer contato, não deixe de dar um alô, não deixe de estar, mas sempre tenha que ter um propósito nesses contatos, tá? Então, assim, não importa talvez o momento que você esteja vivendo, pense que as relações, elas muitas vezes se dão por networking, tá? Então, quanto mais tempo você tem dado atenção para as tuas redes, para o teu networking, etc., mais fica prejudicial, sim, e aí a retomada ela é um pouquinho mais sofrível. Mas é óbvio que 1 ano não é um tempo tão ruim assim, né? Passa rápido também. Então, tem que contar o que fez nesse 1 ano, né, Hugo? Né? Pensar num discurso assim, o que eu fiz durante esse 1 ano, exato. né? Isso, e eu acho também, isso. sabe, Maria Alice, é sempre tempo da gente retomar o nosso networking, né? Assim, se eu fiquei mais afastada, retoma agora, conta por que você ficou mais afastada. Você tem aí, você fez uma escolha, você tem uma história, né? Aproveita essa história, atualiza as pessoas, né, naquilo que você fez, resgata esses contatos. A nossa experiência aqui, as pessoas costumam receber muito bem quando a gente volta e contando um pouco. Olha, eu fiz uma pausa, estava 1 ano fazendo tal coisa, me distanciei um pouco, agora estou me aproximando, quero saber. É claro que aqui o network ele vai ser talvez mais gradativo. Você não vai chegar no primeiro encontro e falar lá, né, do seu objetivo final, que é conseguir um trabalho, mas você vai, de alguma forma, construindo. Primeiro retoma o contato, entende como a pessoa está, né? São conversas. São várias conversas, né, para você chegar até lá. Isso. Mas vai, Maria Alice, vale a pena retomar contatos. O pessoal está até pedindo também o link do webinar que a gente fez sobre networking. O Rafa já colocou aí no chat Legal. o endereço lá no YouTube. Olha a pergunta da Aline sobre mudança de área. Qual a melhor forma de falar a respeito aí do fechamento de um ciclo e o início em outro, né? Como fazer esse link numa entrevista e poder aí passar pelo processo seletivo? Ela está mudando de área, é isso? Ela está mudando de área. Falando mudança de carreira ou mudança de área.
Legal. Aline, não sei quanto tempo você ficou aí na sua área anterior, né? Mas eu costumo dizer assim, não, poxa vida, eu estava fazendo uma pessoa, ela tinha sido durante, acho que quase 18 anos fono e ela estava mudando uma outra carreira. Ela disse, pois é, porque tô super chateada, não sei o que vou fazer, porque você vê, né? Não deu certo. Falei, como não deu certo? Você atuou 18 anos na profissão, né? Você teve consultório, você tinha clientes, puxa, deu super certo. Né? O que você está agora fazendo nesse momento é partindo para uma segunda carreira, um novo ciclo de carreira que você está escolhendo. Né? Então, um dos passos importantes é reconhecer, né, a escolha que a gente fez, como é que a gente se saiu, e contar muito do porquê que você está, por que faz sentido para você agora fazer essa mudança de carreira. Né? Legal. Um pouquinho, Hugo. Eu acho também que pode ser proveitoso você ter argumento para poder falar disso e mudar. Então, você não nasce feito numa carreira só. Às vezes sim, às vezes não. Então, tem que ter um pouco essa flexibilidade para isso. Tá. Hoje em dia está muito aceito isso no mercado, né? Essa coisa de pensar Com certeza. Então, uma carreira por portfólio, enfim. Tá? Acho que é uma conversa mais aceitável hoje também, né? Legal. Exato. A Ana perguntou aqui para a gente, ao fazer uma pós ou MBA depois de 45 anos, ainda é válido ou é perda de dinheiro e tempo? Ana, eu acho que você... Eu acho que a gente ia falar a mesma coisa, né? Vai. Eu acho, Ana, sempre é válido. Sempre é válido você expandir conhecimento, expandir consciência, aprender novas coisas. Não tenha dúvida. É só um ponto de atenção. Não vá fazendo o MBA ou a pós, enfim, achando que talvez seja este o ponto que vai te chamar atenção no mercado, tá? Hoje, MBA, pós e etc., tem vários, tem muita gente que faz, tem muita gente que fez. Então, às vezes, não é um diferencial, tá? Mas expandir conhecimento, ou ter conhecimento, adquirir novos conhecimentos, fazer networking com pessoas interessantes daquilo que você predispõe a conhecer, eu acho tão rico isso. Então, se joga, vai mesmo, faz sim, tá? Tem um termo que se usa muito no mercado, né, que a gente fala que é o lifelong learning, né, assim, que a gente entrou numa fase agora que a gente... Antigamente, o conhecimento, o aprendizado, ele era estanque. Você fazia ali a sua faculdade, terminava, depois fazia uma pós, etc. E era meio como se você tivesse fechado aquele ciclo do aprendizado. Hoje em dia, o lifelong learning tem justamente esse sentido. Assim, ele vai percorrer a nossa vida como um todo. É uma linha que vai em paralelo à nossa carreira. A gente vai se atualizar o tempo inteiro. Então, tudo quanto é curso, claro, gente, tem muita oferta hoje. É importante o que o Hugo trouxe aqui, da gente entender o que faz sentido, o que agrega, o que eu tenho interesse, né? Mas sim, gente, tem um plano de autodesenvolvimento aí, semestral. Constante. Que possam se atualizar, né? Acho que mais que pensar num investimento, às vezes, de longo prazo, né? Uma pós ou MBA, que é importante entender qual é o público que está nessa turma, né? Como que você vai usufruir desse networking. Isso. Em como você investe em ações para poder te deixar visível, atualizado e complementar a experiência. Tá vendo que o Marcelo que escreveu isso? Tem um monte de cursos de curta duração, né, de extensão, que trazem conteúdo rápido para você, te ajuda na atualização. Claro. Prático, e que às vezes também. O networking também é bom tanto quanto ou até melhor. Sim. E que não vai fazer com que você tenha um investimento e se comprometa no longo prazo, que às vezes não é o que você precisa realmente para agregar no teu currículo. Que a gente fala até para quem está em transição, às vezes é mais pesado você fazer um investimento maior ali no MBA, numa pós. Então, faz esses cursos menores, de curta duração. A gente deu exemplos aqui, né? Então, tem a própria Udemy, né? Assim, tem faculdades internacionais com cursos gratuitos para a gente estar fazendo, né? Assim, tem uma série de... O que não falta é lugar, né, Paty? A USP, né? O INSPER, né? todos eles estão ofertando aí, né? A Casa do Saber, enfim, tem uma... Casa do Saber, exatamente. Tantos lugares. Tem muita informação disponível, né? Legal. E agora com essa história... Fazer engenharia com 40 anos, né? Tô lendo aqui. Faz, Carlos, faz sim, isso. Bora lá, se é a sua escolha, né? Então, quando a gente está falando de mudança de carreira, né? Aí o investir, às vezes, numa nova graduação ou numa pós-graduação pode ser importante, né? Então, gente que vai fazer engenharia, ou gente que vai estudar psicologia porque quer atuar em humanas, né? Ou gente que está olhando
para tecnologia. Então, tem áreas que às vezes você precisa fazer aí sim, até investir na graduação, né? Isso. Exato. Né? Porque é um conhecimento mais técnico, né? E você vai precisar. O que eu acho só que é importante, né? Até respondendo um pouco ao comentário do Carlos, é checar se de fato é isso mesmo. Assim, faz uma pesquisa de campo, conversa, sabe aquela coisa que a gente faz lá quando a gente vai, que muitas pessoas fazem, adolescente faz do vocacional, né? Precisa contratar. Vai você a campo, faz entrevista com algumas pessoas, conversa com algumas pessoas, entende os desafios, né? Para que você possa estar com mais confiança em relação àquela segunda carreira que você está escolhendo agora. Tá? Legal. Tem uma pergunta aqui que é interessante também, que eu acho que a gente discute um pouco, mas assim, além do LinkedIn, onde mais eu posso mapear posições? Nossa, tem tantos lugares. Bom, na verdade, quando a gente olha posições, são divulgadas em alguns sites de busca, né? De oportunidades que tem Glassdoor, Indeed, Alguns headhunters divulgam nas né? vagas.com, alguns headhunters divulgam, né? vagas.com. Entrar nos sites dos headhunters, porque eles também divulgam posições. Sim. Uma coisa muito legal agora, não sei se todo mundo aí já conhece o Glassdoor, mas ele tem uma coisa, né, amor? Foi até você que chamou a atenção para isso, né? Ele está abrindo uma sessão só para posições focadas no Covid, né? Então, assim, isso. Quais são os mercados aí que a gente tem, né? E aí eles apresentam. E tem uma coisa super legal, gente, que eu acho que vale a pena a gente entender, né? Assim, a gente sabe que tem mercados que hoje explodiram com a crise, né? Tem outros que explodiram, mas vão depois desacelerar, né? Então, assim, também procurem, por exemplo, quais foram os mercados que explodiram com a crise, né? Ensino à distância, entretenimento online, né? Todas aquelas organizações que tratam de ferramentas para o trabalho remoto, como o próprio Zoom que a gente está usando agora, né? Áreas de nutrição e saúde, então algumas empresas de agro estão bombando. A gente viu aí que o mercado de seguros cresceu muito a demanda também, que as pessoas saíram correndo para fazer seguros aí também para esse momento. Mercado de telemedicina, mercado de logística, né? Então, Serviços financeiros. empresas que estão hoje, que são desses segmentos, né? Porque possivelmente vão ter posições publicadas lá também. Algumas usam LinkedIn e outras não, né? Exato, exato. Legal. Tem aqui, estamos nos nossos minutos finais, mas tem uma pergunta aqui que eu estava vendo que era alguém que queria se tornar uma coach de carreira. É a Dinalva. Como se recolocar no mercado como coach, sendo uma segunda carreira? Quais são as dicas aí? Quer falar? Olá, Dinalva. Na verdade, assim, a gente ouve falar muito assim, né? As pessoas agora querem coach para tudo quanto é lado e tal. Mas tirando essa coisa que o mercado fala, porque eu acho que é um pouquinho também pejorativo, você tem sim, se você tem uma entrega, se você tem um conhecimento, uma carreira que você pode agregar para o desenvolvimento do outro, para desenvolver a competência do outro, seja em carreira, seja na questão de comportamento, de desenvolver competências comportamentais no outro, claro que sim, é possível sim. Você tem várias. Eu recomendo primeiro fazer talvez uma certificação e escolha bem aonde se certificar, né? Você tem vários órgãos interessantes aí que certificam, alguns nem tanto, tá? Então procure com muita cautela qual seria o melhor, ouça falar qual seria o melhor para você em termos de metodologia. Uma dica é olhar sempre aqueles cursos que são credenciados pelo ICF, né? Isso. E faz isso e, como a Patrícia falou, acho que em algum momento, planeja, veja como é que está este mercado, qual é o teu nicho, qual é a tua oferta, né? E se lança nele, porque é um mercado que vai demandar bastante, já é demandante, e eu ainda acho que com tudo isso que a gente vive de crise, de a gente olhar para si mesmo, reflexões internas, eu acho que vai demandar mais a questão de coaching, terapia e etc. Que coach não é terapia, tá? São coisas diferentes, tá? Mas só para setar que isso tudo pode ajudar. E tem que considerar que vai ter, no começo ele vai ter que fazer uma contribuição aí voluntária, né? Horas pro bono, para poder ganhar aí experiência, exato. Para poder cobrar, né? Então tem um nome que vai ter que construir aí no mercado. É uma carreira, né? Exatamente. A gente está chegando nos minutos finais. E aí, queria só propor para todo mundo que está assistindo a gente está fazendo aí toda quarta-feira essas lives falando sobre carreira, a gente já falou sobre currículo, a gente já falou sobre networking, a gente já falou sobre marca pessoal, a gente já falou sobre as mídias sociais, a gente já trouxe tema de empreendedorismo. Então, se vocês quiserem dar dicas e sugestões
podem colocar no nosso chat, que a gente vai aí montando. A gente daqui a pouco solta o tema da semana que vem. Então, acho que é legal vocês poderem aí contribuir com temas que vocês tenham interesse ou que tenham mais dúvidas ou dilemas. A gente tem feito toda quarta-feira às 10 horas. E aí eu queria convidar a Paty para os minutos finais, o Hugo, então todo mundo que está perguntando, a gente vai colocar aqui no slide final também o endereço onde estão todos os nossos webinars gravados. Mas, Paty, fala para a gente aí. Ah, legal. Bom, primeiro agradecer mais uma vez. Adorei o formato, viu? Achei super legal, acho que super funcionou nessa questão aí das perguntas. Né? Enfim, gente, eu quero deixar uma mensagem muito positiva, né? Assim, eu acho que nós somos os protagonistas da nossa carreira, a gente é que faz, a escolha está na sua mão, né? Eu acho que em alguns momentos a gente precisa assim, da ajuda de um profissional para fazer uma leitura da nossa trajetória, das nossas competências, dos nossos interesses, né? Mas, gente, é sempre possível a gente retomar o trabalho, né? Essa relação com o trabalho em si, ela não é finita, ela tem 1000 possibilidades, né? Então, encontrem a possibilidade que faz mais sentido de acordo com a idade de vocês, o momento de vida que vocês estão. Tem espaço para todo mundo, tá? Então, contem com a gente aí aqui nessas webs para a gente esclarecendo e apontando um pouco desses caminhos que a gente hoje consegue enxergar com um pouco mais de clareza, tá bom? Legal. Hugo, dá teu recado final para a gente. Não, foi muito legal esse formato, porque na verdade a ansiedade que dá é de responder tudo e de colaborar cada vez mais, né, com vocês. São dúvidas que todo mundo tem no mercado e acho que cada dúvida que surgiu e cada pergunta que a gente pôde dar, na nossa forma e na nossa visão, eu acho que contribui para que trilhe um caminho, né? Então acho que esse é o objetivo, é que a gente possa ajudar vocês aí de fato com a nossa visão a trilhar um caminho e ser melhor aí a cada dia no mercado, no currículo, no LinkedIn, no networking, e etc, etc. Então, contem comigo, tem aí os meus dados, meu endereço eletrônico, enfim, eu estou à disposição. Até o próximo webinar. Legal. Todo mundo está comentando, vários comentários aqui no chat que as pessoas gostaram do formato, com as pesquisas no início e a gente trazendo aí os comentários, as informações, o pessoal acho que gostou. Então, obrigada. E se vocês tiverem temas também, coloquem para a gente, que a gente prioriza os temas aí de acordo com o volume de demandas. Para quem não anotou dentro do chat, está aqui o nosso endereço, onde vocês podem acessar todos os nossos webinars, as nossas lives que são gravadas. O endereço é o info.lhh.com/centro-de-recursos-e-webinars-LHH. Ele é longo, mas tá aí. A gente coloca também nas nossas redes sociais para vocês acompanharem. Tem gente que está perguntando como que a gente divulga. A gente divulga pelo LinkedIn, né? E os nossos clientes em transição de carreira também recebem o e-mail, mas o LinkedIn tem sido a nossa fonte de divulgação dos nossos webinars. E depois, na sequência, a gente também disponibiliza o link da gravação. Então, se conectem com a gente, que a gente está sempre divulgando. Então, tá o LinkedIn do Hugo, o LinkedIn da Paty, o meu LinkedIn também. Então, sigam a gente, que a gente está, além de falando sobre esses webs, a gente está compartilhando artigos sobre carreira, notícias interessantes, tudo que pode agregar aí para esse momento, não só para o momento da pandemia, mas para o mercado em geral. Uhum. A gente está até brincando aqui, é um formato que acho que vem para ficar, né? Acho que a gente... sem dúvida. Fazendo esses cada vez mais. Estando no modelo virtual ou no modelo depois presencial, né? As lives vieram para ficar, né? Essa troca todos, né? Compartilhar essas experiências tem sido muito legal e muito rico para todos. Com certeza. Claro, sem dúvida. Legal, muito bom, gente. Rafa, obrigada aí também pelo apoio, né? Isso, vamos agradecer ao Rafa, que nos dá suporte em todas as lives, e hoje o desafio da gente lançar as pesquisas online e compartilhar os resultados deu super certo. E a gente se encontra na próxima semana. Isso aí. Muito bem. Obrigado, pessoal. Obrigado, até mais. gente. Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.